Em boca fechada não entra mosca, mas parece que o Rogério Marinho, do INSS, resolveu falar demais e acabou abrindo o bico, falando que não devia na CPMI, na fraude dos aposentados. Como diz o ditado, peixe morre pela boca. E no caso dos bolsonaristas parece que não são só os bagrinhos. Também os tubarões próximos a Jair Bolsonaro sempre se acham espertos e acabam falando demais, como parece ser o caso do senador Rogério Marinho, que foi o secretário da Previdência Social já no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, ano onde a Polícia Federal aponta em suas investigações começaram os esquemas de fraude dos aposentados. E adivinha, o sujeito foi querer falar demais, para tentar tirar o corpo fora e acabou entregando que no governo Bolsonaro, sobre sua gestão, foram facilitados os esquemas aonde acabou ocorrendo todo esse absurdo roubo no bolso dos nossos velhinhos. Está falando de R$1 trilhão aproximadamente em benefícios que são pagos a 40 milhões de pessoas, né? O primeiro governo é o governo do presidente Bolsonaro, que começa com a MP 871, que propõe justamente a revalidação trienal. É o governo do presidente Bolsonaro que começa com a MP 871, que propõe justamente a revalidação trienal. Entendeu o esquema? Antes dessa turma entrar no poder durante o governo Jair Bolsonaro, essas validações e revalidações aconteciam todo ano, era obrigatória, tinha que pegar assinatura. Era uma grande burocracia para preservar os direitos dos aposentados. Mas daí eles entraram e, como ele próprio diz, passou a ser trienal, ou seja, a cada 3 anos. Ou seja, se o cara fez a fraude uma vez, ele vai continuar descontando durante 36 meses. Pois é, um absurdo. Mas conseguiram piorar ainda no último ano do Jair Bolsonaro, em 2022, quando eles ficam insistindo que o Bolsonaro mandou uma MP para acabar com as fraudes. Mas adivinha, chegou lá no Congresso que a gente viu, de maioria bolsonarista e do Centrão, naquele grande arranjão que a gente sabe, que existe entre bolsonarismo e Centrão, limparam todas as obrigações de fiscalização e adivinha, voltou para a mão do Bolsonaro, agora não liberou geral, não precisava nem validar nunca mais. Podia ir comprando, descontando dos aposentados até que alguém reclamasse ou até que algum aposentado morresse. Pois é, e adivinha o que fez o seu Jair Bolsonaro? Ele simplesmente sancionou a lei, ele não vetou as alterações promovidas lá pelos seus comparsas no Congresso. Portanto, foi um grande teatro para quando a casa caísse, como de fato acabou acontecendo, vir com a desculpa, com esses papos que eles gostam tanto de usar, de narrativas, de que eles até tentaram coibir de todas as formas. Aliás, o seu Rogério Marinho também não explica por que, ao identificar as tais fraudes que ele mesmo confessa, já no ano de 2019, quando ele assumiu a responsabilidade sobre a Previdência, porque o cargo de secretário basicamente era o cargo de ministro extraoficial, já que o Bolsonaro fez aquele grande arranjo para criar toda aquela pasta e colocar tudo debaixo do sovaco do Paulo Guedes. Pois é, ele era o braço direito do Paulo Guedes quando começou esse esquemão todo e fizeram esses caminhos para facilitar com a trienização aí, ou seja, só de 3 em 3 anos precisava validar e antes do Bolsonaro cair fora da Previdência ainda criaram essa dificuldade. Dificuldade essa que foi a principal responsável por essa gente aproveitar o período de mudanças de governo para ir socando gente lá, já que o esquemão já estava montado, eles já tinham os cadastros e foram enfiando os nomes. E é por isso que eles falam, olha, se roubaram no governo Bolsonaro, roubaram mais no governo Lula. É claro, até o governo entrar, se ajeitar, entender aonde estão os esquemas que foram montados, leva tempo. Você não chega e aperta o botão e tudo some, até porque as pessoas que estavam lá no Ministério da Previdência, dentro do INSS, eram as mesmas pessoas de sempre, boa parte funcionários de carreira, até você descobrir quem é que dá para confiar e quem não tem leva um tempo. Mas o Lula, recebendo a informação, mandou a polícia investigar, mandou a Advocacia Geral da União ir para cima também, e a gente viu o que aconteceu. Em 2 anos e pouco, conseguiram descobrir os esquemas que foram montados.
lá em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, quando o nosso amiguinho aqui, o Rogério Marinho, era o secretário da Previdência e aí fechou, cortou tudo, está devolvendo dinheiro, já devolveu para quase todo aposentado que foi lesado. Muitos deles sequer sabiam que estavam sendo descontados e é muito provável que, caso tivesse acontecido desastre com o Brasil, deles terem conseguido se reeleger, que até agora tivesse tudo debaixo dos panos, os aposentados continuando sendo sangrados e ninguém ia falar nada, porque eles passaram 4 anos sabendo de tudo e não fizeram nada. Não foi só ele, teve outros ministros do Bolsonaro que também fizeram olhos moucos, contando o próprio Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes, que foi lá alertado inúmeras vezes, o Sérgio Moro, que tá corrupção, é a corrupção dos outros, porque até essa PEC da bandidagem, ele tentou ali um passa-moleque de colocar uma emendinha para ver se conseguia empurrar com a barriga e teve que voltar atrás quando viu que todos os seus colegas foram para cima dele e ele quer ficar com o BO na mão do cara que tentou armar para cima de todo mundo. Pois é, gente. Esse povo bolsonarista é muito bom de bico, é muito bom de falar que corruptos são os outros para distrair a atenção e quando você vai olhar, os esquemas estão sendo montados sempre quando eles estão à frente dos governos. Foi assim durante o governo Jair Bolsonaro, provavelmente um dos governos mais corruptos, se não o mais corrupto da história do Brasil. Está sendo assim em São Paulo, com o Tarcísio de Freitas, onde escândalos de corrupção explodem quase todo dia, mas a imprensa está sempre acobertando, como o caso do Propinão, lá do Sidão, da Ultrafarma e uma outra multidão de super ricos que meteram a mão em bilhões, não é milhão não, são bilhões, segundo estimativas, dá 5 vezes mais o que meteram a mão no bolso dos aposentados, mas ninguém toca no assunto, parece que nem aconteceu, virou brisa, virou fumaça, até quando estourou e o Sidão foi preso, nem colocaram o nome do Tarcísio, parece que o cara enfiou a mão no caixa qualquer perdido no meio da rua. Lamentável como a gente tem uma imprensa submissa aos interesses do mercado financeiro, que todo mundo, inclusive, descobriu com a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal do Lula, que na verdade é a cabeça do crime organizado, a grande lavanderia de dinheiro que lava dinheiro para os políticos, que lava dinheiro para o PCC, enfim. São eles a cabeça da cobra e é por isso que eles vivem precisando desses videozinhos tipo de Nicolas para criar pânico moral e medo e assim continuarem com as mentiras de Pix, podendo continuar seus esquemas de lavagem de dinheiro para meter a mão no bolso do povo brasileiro. E você, surpreso em ver que Rogério Marinho deu esse escorregão? Pois é, eu quero que os bolsonaristas continuem participando da CPMI, que eles foram inventar para querer obstruir e aparecer em cima do trabalho da polícia, porque a cada vez que eles abrem a boca, mais e mais eles se complicam. Tá lá o careca do INSS que entregou, que entrou pro esquema lá no finalzinho do ano de 2020, acabando a Covid, já começaram os esquemas de novo para ir para cima do bolso dos aposentados. Lamentável que essa gente fique se escondendo atrás da Bíblia, fique se escondendo atrás de jargões, de pseudo-moralistas, mas na prática o que essa gente fez foi não respeitar ninguém. Nem quem trabalhou a vida inteira e tem sua pequena poupança, essa gente não pensou 2 vezes. Criou os esqueminhas e foram tomando 50 daqui, 100 dali, na maior cara de pau. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo e vamos adiante passar esse Brasil a limpo. Não é à toa que essa gente está tão preocupada com o PEC de anistia para livrar bandido da cadeia e com o PEC da bandidagem para que eles possam ser blindados e não investigados pelo que fizeram no verão passado, não é mesmo, Marinho? Pois é, mas não vai ser assim não. Esse Brasil está sendo passado a limpo porque ele é dos brasileiros. Chega de ser dessa gente entreguista que quer entregar o Brasil para o estrangeiro para ficar com uma comissãozinha por fora, enquanto o Brasil fica longe das riquezas que tanto produziu e que deveriam chegar a todos. Não, esse novo Brasil, a riqueza desse país, que é fruto do trabalho de todos nós e da nossa terra, vai chegar a todos os lares, querendo os marinhos ou não.